Espírito Santo já está presente quando nós pedimos para Ele entrar na nossa casa, entrar na nossa vida. Nós não podemos de maneira nenhuma pensar que Ele desistiu de nós, sabe? Por isso nós estamos aqui para adorar Ele, por isso nós estamos aqui para exaltar Ele, por isso nós estamos aqui para dizer que Ele é o nosso Deus. Significa ser o nosso Deus. Ele é o nosso Criador, sustentador, cuidador. Deus, Ele tem uma história para a nossa vida e só é vivida se nós estivermos adorando a Ele. Não existe uma vida que é vivida longe da presença dEle. O diabo, ele vai tentar, mas a gente temos ciência que não há lugar melhor de estarmos do que na presença do Senhor. Quando tudo não vai bem, sua voz me encoraja a prosseguir. Amém? Abra sua Bíblia. Livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. No versículo 6. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Está escrito assim para nós: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja um anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja um anátema. Por acaso eu procuro agora o favor de pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Pai, aqui nos encontramos mais uma vez, sabendo que esse momento, Senhor, é um momento único, único, meu Deus, exclusivo, momento, Pai, que amanhã, Senhor, nós não podemos, Pai, saber o que estamos pensando, fazendo, mas sabemos que esse momento é um momento que o Senhor quer falar ao nosso coração, para amanhã nós não viermos, Pai, estarmos andando por um caminho errado, por um caminho tortuoso. Por isso, toma a nossa vida nesse momento, Senhor, através dessa palavra, fala ao nosso coração de maneira clara, precisa, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amado, essa palavra eu estava lendo e veio ao meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Nós sabemos que quem escreveu aqui foi o apóstolo Paulo. O apóstolo que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo. E esse Paulo, que outrora tinha um nome chamado Saulo, ele andava, vivia, comia, se vestia e projetava toda a sua vida em prol de um princípio que ele aprendeu através dos fariseus, né? E a palavra do Senhor nos diz que ele aprendia, crescia e aplicava conforme ele estava sendo ensinado. Até que um dia é nos contado que indo de caminho a Damasco, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo falou com ele e direcionou para que ele pudesse ser ali visitado pela presença do Espírito Santo
através do discípulo Ananias, ao qual disse uma palavra profética para ele, de que forma agora ele deveria andar, viver e projetar a sua vida, sendo alguém que era um instrumento na mão de Deus para levar as boas novas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, primeiramente para os judeus e depois para todos os gentios. E a palavra do Senhor nos diz que foi dado para ele a compreensão, a revelação deste Evangelho, deste homem ao qual ele teve um encontro, que era Deus, o Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que Paulo agora não andava mais da mesma forma, mas ele andava em novidade de vida. Ele não pegava o odre velho e derramou aquilo que ele recebeu. Ele colocou em odres novos. Ele não colocou mais nas vestes um pedaço de pano novo, não. Ele vestiu vestes novas de salvação e de justiça. E a palavra do Senhor nos diz que aonde ele trilhava, aonde ele chegava, aonde ele ia, ele tinha um único propósito: tirar as pessoas do reino das trevas para o reino do Filho do amor, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que ele não queria glória de ninguém. Através dos milagres, dos sinais, ele não queria riqueza. Ele não queria que as pessoas o tratassem como algo soberano da terra, o santo padroeiro. Não. Ele ficava realmente preocupado quando as pessoas se movimentavam para querer o honrar, o glorificar, o exaltar como alguém, a tal ponto que ele falou que ele era o principal dos pecadores. Ele se achava indigno. Mas, pela graça, pelo favor de Deus, eu sou o que sou. E tudo que eu faço, não eu, mas a graça que está em mim, a presença de Deus. Então, este Paulo, ele entendeu que outrora era uma sombra em que os homens da sua época, os mestres, os líderes, os sacerdotes, tinham uma visão. E essa visão era sombra e cada um interpretava de uma forma. Cada um trazia daquela sombra a sua compreensão para viver e agradar a Deus. E a Bíblia nos diz que, dessa forma, todos acreditavam que estava agradando a Deus, vivendo conforme a sombra que foi revelada para eles. Mas a Bíblia nos diz que Deus veio e enviou o seu Filho, nascido de mulher. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele viveu uma vida íntegra, reta, justa, da maneira como Deus queria, fazendo sinais e prodígios, e falando da palavra e das promessas que Deus havia dito que se cumpriria nele. E toda a manifestação que Jesus fazia, a Bíblia vai dizer, estava escrito em Isaías, estava escrito em Malaquias, estava escrito pelos profetas, estava escrito em Salmos. Então, Jesus Cristo caminhava em cima daquilo que estava escrito para se cumprir as escrituras a respeito daquele que um dia viria. E ele cumpriu todos os requisitos para isso. Ele cumpriu toda a vontade de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele era o santo de Israel. Ele era o escolhido, o ungido, o separado, o qual Deus o exaltou acima de todos os nomes, para que no nome dele as pessoas se dobrem. Então, Paulo levava esse Jesus Cristo, que primeiramente, de trazer para as pessoas as boas novas, era interessante, fundamental, as pessoas entenderem algo que ele falou aos romanos, que todos pecaram, e destituído estava da glória de Deus. Todos estavam afastados, todos estavam condenados, todos estavam perdidos, todos estavam dispersos, todos estavam completamente sentenciados a viver a sua vida longe de Deus e nas trevas, quando morrer, no inferno, no lago de fogo. Agora, as boas novas do Evangelho é que Deus enviou o seu Filho para sofrer o nosso sofrimento, nossa condenação, a nossa morte,
descer no inferno, pagar tudo aquilo que nós cometemos, para que através de Cristo, da fé e confiança nele, somente nele, nós poderíamos ser salvos, justificados, perdoados e amados por Deus. Quantos estão entendendo até aqui? Pensando dessa forma, você deve entender o que Deus está querendo falar ao nosso coração. Este Paulo aqui estava falando para aquelas pessoas algo, para aquelas pessoas sair daquele caminho que eles estavam entrando. Por quê? Porque certa vez Jesus Cristo falou assim: vocês buscam a glória um do outro e não buscam a glória que vem do único Deus. Então, Paulo está dizendo algo para aquele povo, que um dia ele chegou e falou dessa forma para aquele povo: vocês estavam sentenciados, condenados, longe, amaldiçoado, perdido, desprezado, excluído de todas as promessas que estavam contidas nas Escrituras, a respeito ao qual Deus falou para o povo de Israel. Mas Deus enviou o seu Filho para que vocês pudessem ter acesso às promessas de Deus, o amor, o cuidado, a proteção, a vida eterna. Vocês não tinham em vocês qualquer possibilidade de viver a eternidade, a comunhão, a presença de Deus pelas vossas obras. Porque pela fé vocês são salvos, não por obra, para que ninguém se vanglorie, se exalte, fale: eu consegui a minha salvação, eu consegui ter acesso e ser cidadão do reino de Deus. Por quê? Porque o meu dízimo é de 300 milhões, porque eu fiz um templo de Salomão, porque eu tenho, porque eu dei, porque eu fiz, porque eu promovi, porque eu arranquei um braço, porque eu arranquei uma perna, porque eu me cortei, porque eu tirei sangue do meu corpo e fiz algo que promovesse algo que agradasse aos olhos de Deus. Não. Deus exclusivamente fez todo o trabalho para trazer você do reino das trevas para o reino do Filho do amor dele. Deus, ele fez todo o trabalho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Jesus Cristo está toda a satisfação da exigência de Deus para que ele possa te chamar de filho bendito. Somente em Cristo nós temos a certeza da satisfação de Deus na nossa vida. E quando nós compreendemos isso, o que é que nós devemos fazer? Apontar para Cristo todo o nosso coração e dizer: é teu, só teu, não tem ninguém que possa roubar, ninguém que possa tomar, nada me faz viver neste mundo que eu possa me dedicar todo o meu ser, senão Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele fez tudo aquilo que era necessário para que eu pudesse ter vida com abundância, para que eu pudesse ter a presença de Deus, ter paz, ter alegria, ter certeza que quando eu dobro meu joelho e falo: Pai, se compadece de mim, Ele vai se compadecer. Deus não se importa que nós perecemos, Ele vai se importar. Quando alguém se levantar contra você, não é contra você, é contra Ele que está se levantando. Quando alguém tenta impedir algo que Deus quer fazer na sua vida, não é contra você que Ele está impedindo, é contra Deus. Então, tudo que você vai viver, que está vivendo e que vai desfrutar, é Deus na sua vida, porque Cristo te escolheu para desfrutar aquilo que Ele conquistou na cruz. Você está entendendo? Então, pensando dessa forma, nós nos alegramos e bem falamos ao nome dEle, cantamos a Ele, nos regozijamos, nos reunir para cantar, dizer: eu estou aqui porque disso, eu não saberei nunca o preço do teu sofrimento, eu não saberei, porque eu não vou sofrer esse sofrimento. Eu posso passar por certas tribulações, mas o que Cristo sofreu pelos meus pecados, eu nunca sofrerei, porque Deus é justo. Deus não vai fazer recair sobre mim aquilo que Ele já fez recair sobre Cristo. Por isso Ele é o nosso Deus, por isso que Ele é nossa certeza, que o que nós estamos vivendo todos os dias aqui, para Ele, deve ser com alegria e não com pesar, porque nós temos certeza que naquele grande dia, quando Ele vier buscar o seu povo, nós seremos pessoas escolhidas para dizer: sobe, já somos escolhidos.
Já somos escolhidos. Mas naquele grande dia, muitos ficarão com expectativa. Será que você não vai ser se você não viveu para Cristo? Amém? Então, quando nós abrimos aqui, nós vamos ver, eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo para aquela igreja, eu estou surpreso com vocês. Eu estou surpreso de que tudo que eu falei para vocês, do que eu estou falando agora, que Deus fez tudo em Cristo, amassou, moeu, fez recair sobre ele a ira. Ele foi transpassado, ele foi humilhado. Ele sofreu toda a situação do desejo de Deus de fazer em você. Eu estou surpreso que tão depressa vocês já passaram daqueles que o chamou da graça de Cristo. O que significa isso? Disso que nós estamos falando. Da graça de Cristo. Cristo, pela sua graça, fez que nele sofresse toda a indignação de Deus por mim. De graça. Para quê? Para outro evangelho. Que evangelho é esse que Paulo está falando? O qual, na verdade, não é outro, porque não existe outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês que querem perverter o evangelho de Cristo. Então, nós precisamos entender, amados, que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, a verdade de Deus. Mas existe, por muitos anos, a mentira do diabo. Uma das mentiras é sobre a igreja dos Mormons, que o fundador dele, acho que é John Smith, alguma coisa Smith. John Smith, parece que já, alguma coisa assim, Smith, né? John Smith. Ele, quando tinha 14 anos, naquela época, existiam as igrejas, e vai dizer que o pai dele ali não era cristão fervoroso, mas aqui o pessoal tinha temor, ia para a igreja, e ali as igrejas ficavam disputando quem era verdadeira, quem tinha a verdadeira verdade de Deus, e ele falou assim, eu vou perguntar a Deus qual é a igreja verdadeira. E aí ele vai para um lugar, tipo uma florestazinha ali, e ali ele, dizendo a história, né, dele, que ele ora, clamando, e aí aparece o Senhor e fala para ele que ele vê Jesus Cristo, que ele vê Deus, e fala para ele que para ele não ir para nenhuma igreja, que todas as igrejas se corromperam. Não vá para nenhuma igreja que lá está, nenhuma igreja que tem aí na terra, mas se corromperam todas. Que depois ele recebe uma taubazinha dizendo ele com a tábua de ouro, tipo um tabletzinho desse de ouro, mas escrito tudo aquilo que ele deveria aplicar, todos os ensinamentos. E ali ele foi traduzindo, e o anjo confiou essa tábua para ele, o anjo apareceu para ele, passando para ele, o anjo dizendo para ele, não é isso? Explicando, e ele ali traduzindo, passando e tal, e ele criou ali a Bíblia, e ele fez agora também o livro dos Mormons, que você tem que aplicar aqueles ensinamentos que ele ali foi interpretando, foi aplicando, foi colocando. Então, ali está todo o princípio para viver. Paralelo com a Bíblia. E ele disse que ele é o profeta. E quem não aplicar o ensino dele, não está salvo. O rapaz, ele veio em casa e falou sobre esse tema lá dos Mormons. Até tinha um cara você não falou. Ele falou tudo que você falou, ele falou aqui. Aí ele falou assim, que Jesus, ele se transportou de lá para o Oriente, né? Isso, que quando Jesus morreu, que Jesus não é Deus. Jesus foi escolhido para ser aquele que vivia tudo que viveu, mas Jesus não era Deus. E que depois que Jesus morreu, foi para os Estados Unidos, e lá juntou mais 12 pessoas, mais discípulos, e lá formou todo o aparato, porque lá existia judeus, que lá Jesus foi pregar para os judeus depois que ressuscitou. Paulo está nos dizendo aqui, amados,
Estou surpreso que vocês passando do outro evangelho, qual não é o verdadeiro evangelho. Vocês estão dando ouvido, ele vai dizer aqui, na qual na verdade não é outro, porém há alguns perturbando vocês que querem perverter o evangelho de Cristo. Então depois foi surgindo homens e está surgindo pessoas naquela a igreja dos mormons, essa vamos dizer, a seita, elas são fortes, elas têm condições, estão enviando missionários, pessoas para propagar isso. E aonde o evangelho não chegou ainda, essas pessoas chegam com tanta veemência, mostrando para eles que para eles ser salvo, eles precisam crer nos ensinamentos de John Smith. Que a Bíblia está nos dizendo aqui que Paulo chegou lá levando para aquelas pessoas Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro homem dado na terra que possamos ser salvos. Não há outra pessoa, só há um mediador entre Deus e o homem. Paulo sempre deixou claro que é o Senhor Jesus Cristo. Quem dizer que Jesus Cristo não é Deus, essas pessoas estão debaixo de maldição. A Bíblia está nos dizendo aqui. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu e pregue a vocês um evangelho diferente do qual temos pregado, sejam anátema. Ainda que eu, de algum momento, crio na minha mente uma ideia e quero falar para vocês, não acredito não. O que eu falei para vocês a primeira vez foi a verdade, que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente no sangue dele nós somos justificados, purificados. Ainda que vier um anjo, como veio para ele, que ele está dizendo que veio um anjo ali e chegou para ele, deu para ele as tábuas de ouro e ele ali foi traduzindo, que depois pegou, cadê essas tábuas? Não, então depois ele levou de volta. Toda narrativa, coisa com coisa, tanta seita que a vida dele, a biografia dele tinha mais de 40 mulheres, eles poderiam viver uma vida, entendeu? Toda mentira que o anjo, dizendo que o anjo veio. Mas as pessoas estão sendo enganadas porque eles não querem atentar pela palavra de Deus. Porque é mais fácil acreditar no homem que tinha 40 mulheres, porque eu posso viver também viver com muitas mulheres. Dar ouvido ao homem que era fanfarrão, que matava, que fazia, mas que fale o que eu quero ouvir. Quando na verdade Deus nos chama para a santificação, para viver a vontade dele. E aqui está nos falando, ainda que viesse um anjo, vocês não podem dar ouvido. Se vocês dão ouvido no princípio da vontade de Deus, que está em Cristo Jesus, vocês estão debaixo de maldição. E tem pessoas que estão debaixo de maldição. Porque nós temos que nos apegar. A Bíblia diz, Paulo diz nos 1 e 2 Tessalonicenses, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão. E depois nós, que estamos vivos, subiremos nos ares. Para encontrar com quem? Quem vai estar lá? Smith? Buda? Maomé? Allan Kardec? Quem é que a Bíblia diz que vai se encontrar nos ares? Com o Senhor Jesus Cristo. Então, que mentira é essa que aqui na terra eu tenho que me apegar a outro? Aos ensinos de outro que não exalta Cristo, que não submete a palavra dele, que não entrega a sua vida para os ensinamentos dele, somente a palavra dele. Esse é meu filho que vocês devem ouvir, não essa doutrina de maligna que as pessoas estão ouvindo. E aqui ele está dizendo para a gente, vocês vão ser pessoas anátema. Então tem pessoas que já estão com selo já do diabo. Por quê? Porque quer viver debaixo de uma doutrina de homem, onde ele pode ali por trás fazer. Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo de verdade, em espírito, Jesus falou assim, aquele que crê em mim vai fluir algo dele. Ele vai querer que outro venha me conhecer, me amar, a sua vida vai revelar quem eu sou, porque ele vai viver a santidade, a comunhão, o respeito, a minha palavra. Então as pessoas, eles não querem Jesus, ele quer a cura de Jesus, quer a libertação de Jesus, quer o milagre de Jesus, mas eles não querem submeter os ensinamentos de Jesus. E por isso, está debaixo de maldição, porque Jesus vai salvar um povo que se conectou com ele, um corpo, onde ele é o cabeça. Não existe dois cabeças.
Não existe cabeça do Smith, não existe cabeça de Maomé, não existe cabeça de Buda, não existe cabeça de Maria. Não existe cabeça dessas pessoas, só existe um cabeça, e esse cabeça que deve nos conduzir até chegar ao céu. E Paulo está dizendo aqui, já como dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que esse seja um anátema. Ele está falando novamente, não aceito, porque um dia eu vim aqui e preguei para vocês, foi Jesus Cristo. As pessoas estavam olhando para a sombra, mas agora eu tive, ele vai dizer mais na frente aqui, ele vai dizer mais na frente, por acaso eu procuro agradar o favor de pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, não seria servo de quem que ele é servo? Servo de Cristo. Eu não estou aqui para agradar você, para falar o que você quer, não. Eu não estou aqui para querer a sua aceitação, não. Eu estou aqui para agradar a Deus. E como é que eu posso agradar a Deus? Levando a você a se tornar como eu sou. E quem que eu sou? Eu sou servo de quem? De Cristo. Se eu sou servo de Cristo, ele é o que é meu? Meu Senhor. Não existe outro Senhor. Se está pregando para você que você deve se apegar a outra pessoa e deve submeter essa outra pessoa como seu senhorio, você está debaixo de maldição, porque só há um Senhor. Não há senhora, só há um Deus e Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós, quando nos submetemos aos ensinamentos que está na Bíblia, nós nos tornamos servos de Cristo. Se alguém se levanta dizendo que recebeu de Deus uma revelação, que ele é o profeta, o último profeta como Maomé, o último profeta como esse Smith, ou quem queira se levantar e não dizer eu sou servo, um homem que escreveu quase 80%, quase 70% do Novo Testamento. Deus confiou a ele. O Espírito Santo estava intensamente na vida dele. Ele estava dizendo, eu sou servo. Eu fui ao terceiro céu. Eu vi coisas que não dá para nem me explicar, falar. Eu já falo mais língua do que todos vocês. Eu que interpreto, eu que faço, mas eu sou servo. Ai de mim. Eu estou correndo para alcançar ainda aquilo que foi proposto para mim. Eu tenho que correr, buscar minha santificação, buscar minha comunhão, buscar minha dependência de Cristo, porque eu sou servo dele. Se tem alguém dizendo que já chegou, que já é, esse aí certamente não é e nem chegou. Está debaixo de maldição, porque só ele é Deus. Só ele é digno de temor, de reverência. Só ele é digno de nós dobrarmos o nosso joelho e confessar os nossos pecados. Só Jesus Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Não é algo dele. Eu acho, eu penso, eu quero, eu exijo que você tire, que você coloque, que você implante, que você não faça, que você ouça, que você deixe de ouvir. Não, é aquilo que o próprio Cristo deu para ele. Então o que ele prega é o que Cristo trouxe para ele, que é nos contado aqui no 12. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Maomé, de Buda, de Smith. De quem? A revelação de Jesus Cristo. Portanto, quem deseja ir para o céu deve estar debaixo dessa revelação, em que Cristo é o único caminho, verdade e vida. Quando nós, finalizando aqui, quando nós entramos no livro de Apocalipse, nós vamos ver algo que eu deixei marcado aqui para nós finalizarmos, mas preste atenção, em nome de Jesus. Cristo, ressurreto, aparece para João, e ali ele vai dizer para as igrejas, e ele vai dizer essas coisas aqui. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Está aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para que comesse coisas sacrificadas a ídolos e praticasse prostituição. Então tem pessoas que vão para lugar que está se dando sacrifício para ídolos, para imagens, para demônios, e elas estão ali dizendo que está agradando a Deus. Está ali fazendo, não tem nada a ver, é uma cultura, é algo que não tem nada a ver diante de Deus.
O próprio Deus que morreu na cruz veio dizer para a gente: eu estou contemplando o que vocês estão fazendo aí. No meio de vocês tem gente que está submetendo esse princípio, esse ensinamento de Balaão, essa doutrina de demônio, de ficar cultuando, sacrificando e praticando prostituição, tanto prostituição a respeito de adoração à imagem, quanto prostituição realmente. Então existem pessoas que querem viver uma vida assim, de idolatria, de prostituição, e está achando que está tudo normal, porque está debaixo de maldição, porque está dando ouvido à doutrina de homens, ensino de homens, e fazendo vista grossa para aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Cristo sofreu na cruz por causa dessas coisas, e Ele nunca vai apoiar que você viva e eu viva. Ele vai finalizar dizendo: tenho, porém, contra vocês, versículo de Apocalipse 2, 20, tenho, porém, contra vocês o fato de vocês tolerar essa mulher. Que mulher é essa? Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensina, mas também seduz os meus servos a praticar prostituição e comer coisa sacrificada a ídolos. Como estão aqui? Você está vendo? Ele está dizendo: está entrando no meio de vocês outro evangelho, o qual não é o evangelho, mas alguns que estão perturbando, atrapalhando, prejudicando, trazendo sobre a vida de vocês anátema, maldição. Foge, sai, não dá ouvido para essa profetisa que fica aí sensualizando o seu corpo, fica mostrando a sua sensualidade, sua prostituição, e fica dizendo para vocês mandar o Pix, fazer o Pix, coisa dessas coisas. E as pessoas estão se abraçando aí porque quer o milagre, quer a cura. E abraça essas pessoas, e dá ouvido a essas pessoas. Essas pessoas vão crescendo, vão inchando, e levando outras a submeter ao ensinamento dela. E Jesus está dizendo assim para a gente: fuja dessa Jezabel, fuja dessas Jezabéis que estão aí, desses Balaão, que estão ensinando o povo de Deus a errar, a se prostituir, a pecar, a viver uma vida errada. E ele vai dizer mais: eis que farei com que fique acamado, e trarei grande tribulação que com ela adultera, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sondo mente e coração, e retribuo cada um de vocês segundo as suas obras. Você está vendo o que ele está falando? Aqui não é Smith que está falando. Aqui não é do Islã, Maomé. Aqui não é Buda. Aqui não é Allan Kardec. É o próprio Deus que está dizendo que nos fez. Que Ele está dizendo: a forma como você está ouvindo para a doutrina de demônio, para ensinamentos de homem, para viver nessa prática, eis que farei com que fique acamada. Trarei grande tribulações que com ela adultere, caso não se arrependa. Se continuar dando ouvido à doutrina de demônio, está pensando que vai ficar normal, consequências virão. Por quê? Porque Jesus Cristo não morreu, não sofreu para que a gente pudesse viver uma vida de afronta diante dos olhos dele. Ele contemplou toda a igreja, todas as igrejas espalhadas que ele estava, e para cada um ele detectou uma falta. E aquele detectou foi aquelas que estavam dando ouvido também a ensino de homens, que profetizava, ensinava, como também teve outros, os nicolaítas, que era uma seita que estava também infiltrando dentro da igreja. Então é tempo de nós voltarmos nosso coração para a palavra. Se está falando da palavra e vive a palavra, submete a santidade da palavra, eu viverei, darei ouvido, e terei com um olhar como homem e mulher de Deus. Caso contrário, deleto, não tenho comunhão com as trevas, porque Deus está dizendo para nós que ainda se vier um anjo e pregue um evangelho ao qual não venha a ser aquele que nós estamos fundamentado, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Deus, não aceitamos. Que Deus possa abrir o nosso coração e possamos abraçar o Senhor Jesus Cristo, dizendo: o Senhor é a nossa esperança, nosso viver, o nosso andar, o nosso mover nessa terra. É o Senhor Jesus Cristo. Não tem doutrina de homens,
não tem ensino de homens e não tem ninguém que viu anjo subir e descer. Porque ele é o cabeça da igreja, ao qual nós estamos ali cessados. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.